Amigos, hoje vamos estudar o verbo ser, que é um verbo anômalo, e depois o verbo ir, que também é um verbo anômalo, mas ele tem alguma afinidade, uma semelhança com o verbo ser, que nós vamos mostrar depois através do diagrama. O verbo ser, em si, o radical é o S, vogal temática E da segunda conjugação e o R, que é a desinência do infinitivo. Mas vejam como ele é bem anômalo, bem irregular. Ser, ó, sou, és, é, somos, sois, são. Latim, sum est, est, sumus, est, sunt, né? Mas, observem, são. Aqui é interessante observar que apareceu um verbo que tem a anomalia da ditongação oral e ditongação nasal. Ditongação oral, ditongação nasal. Um ditongo oral da boca e um ditongo nasal. O presente subjuntivo não busca o radical daqui. Cria o seu radical, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. E a formação do imperativo segue este roteiro. Segue este roteiro. Tá? As três pessoas com seja estão aqui, e as duas pessoas aqui, único verbo da língua portuguesa que quebra este esquema. Buscou do latim, a sua origem. Vejam bem, se tu, não tem nada com o S, tira o S. Se tu e se de vós. Único verbo que fura o esquema do imperativo. E aqui observem, no segundo quadro, qual a anomalia. Ele passa, o verbo ser passa a ter um F. Fui, buscou de fugere do latim, dizem. Aí fui, fosse, foi, fomos, fosses, foram, que se eu fosse, tu fosses, ele fosse, eu fora, tu foras, ele fora, quando for, quando tu fores, enfim, anomalia F, passa para todo o segundo quadro. E ainda aqui aparece o fu, do fugere latino, né? Aqui é interessante, apesar de ser um verbo bem anômalo, aqui ele é regular, regular, serei, será, da segunda conjugação, vogal temática E, aqui as formas nominais também, ser, sendo, sido, ser eu, seres tu, ser ele, infinitivo pessoal, seria, futuro do pretérito, tudo regular como vender, venderia, venderias, venderia. Então, aqui está o verbo super irregular, chamado de anômalo, o verbo ser. Vamos ver outro agora, o verbo ir. Aqui, minha gente, mais um verbo anômalo, um verbo bem irregular. Vejam bem, ir com I. Agora, tirando-se o R, desinência do infinitivo, e tirando-se a vogal temática I, desaparece. É que no latim havia dois Is. No latim havia dois Is. Um era radical, outro seria a vogal temática. E nós, no português, passamos a adotar uma só. Por isso que nós vamos ter problemas depois no diagrama, para explicar. Mas vejam bem, verbo bem irregular, não aparece nada de I, aqui apenas aparece um I. Uma vez o radical do ir aparece, aqui apenas. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Claro que veio do vadere latino. E aqui, que eu vá, que tu vás, que ele vá. Conservou o radical V. Até que aqui podíamos dizer, buscou daqui, vou, vás, vá, que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós vamos, que vós, vades, que eles vão. Aqui é ides e aqui vades. Eu ia, tu ias, ele ia, aqui o ia para a segunda e terceira conjugações, só que ficaríamos com dois Is. Preferimos colocar esse I como radical, porque sem radical não há palavra, né? E cortamos o I, que faz parte do sufixo mal temporal ia. E assim por diante. Aqui a formação do imperativo segue o roteiro normal, porque o único, como nós vimos antes, que fura esse esquema é o verbo ser. Então vejamos, vai tu, vais menos o S, vai tu, vá você, buscou-se daqui, vamos nós, aqui, depois nós temos e de vós, buscado daqui, ides menos o S, e de vós.
Vão vocês buscá-lo daqui. Enfim, segue este roteiro. Aqui, um detalhe importante. O verbo ser e o verbo ir tem exatamente a mesma conjugação. Observem, eu fui a Porto Alegre, eu fui um bom médico. Eu fui a Porto Alegre, né? Verbo ser, fui um bom médico, e fui a Porto Alegre, verbo ir. Mas a conjugação é perfeitamente igual para os dois verbos no segundo quadro. Estudar isto pelo diagrama é melhor, porque basta dizer, no segundo quadro são iguais. Se é pelo tradicional, nós teríamos que dizer no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, no imperfeito subjuntivo e no futuro subjuntivo, o verbo ser e o verbo ir são iguais. Fica mais simples dizer, no segundo quadro são iguais. E aqui em si parece ser regular, irei, irás, irá, só que na verdade cortamos um dos dois is, mas melhor é ignorar este fato, né? Irei, irás, irá, pronto. Então a vogal temática aqui não existe, deixamos esse i para ser radical. Então isto acontece com o verbo ser e com o verbo ir, né? Verbo ser e verbo ir, no segundo quadro são iguais, aqui bem anômalo, né? Somente 5 verbos são irregulares aqui, esse é um dos 5, né? Aqui parece ser regular, verbo ir, irei, irás, irá, ou então iria, irias, mas cortamos a vogal temática aqui. Aqui fica sem vogal temática e nenhum verbo fica sem vogal temática, mas esse fica porque deixamos o ir para ser radical do verbo ir, senão ficamos sem a parte que mantém o sentido, que é raiz radical. Amigos, falta ainda um minutinho. Vamos ver aqui. Olha o que diz aqui. Nos verbos regulares são iguais esses dois. E nos verbos irregulares são diferentes. Ó, realmente, ó. For, fores, ir, irmos. Este detalhezinho aqui, assim, é uma informação importante. Quando esse segundo quadro é irregular, ele é diferente. Esse infinitivo pessoal. Mas os verbos regulares são perfeitamente iguais, esses dois. E também é bom lembrar que esta sílaba aqui é o sufixo modo temporal. Ele é jogado para dentro desta coluna, na terceira coluna, 1, 2, 3, para marcar assim o modo e o tempo. Por isso que é sufixo modo temporal. Observem, o vá para a primeira conjugação, amava, e o ia para a segunda e terceira conjugações. Cai aqui sempre, né? E assim por diante. Aqui é interessante sempre rever, né, que as formas nominais, aqui, formas nominais, são verboides que formam verbos compostos ou orações reduzidas. Na formação dos verbos compostos, essas formas nominais são muito usadas. E nas orações reduzidas, quando eles aparecem sozinhos, também nós temos o uso desses verboides, as formas nominais do verbo.